A igreja pode sentar-se. E, meus irmãos amados, hoje é o dia de Pentecoste. E nós queremos ler com a igreja o texto de Atos, capítulo 2, os versículos 1 a 42. Atos 2, de 1 a 42. Se você trouxe a sua Bíblia e puder permanecer com ela aberta, faça isso. Nós cantamos esse hino: Espírito do Trino Deus, do Eterno Deus, opera em nós. Nós leremos um texto que a gente vai apreciar a grandeza de Deus enviando o seu Espírito Santo aos homens e recebendo Jesus Cristo na sua glória celestial. Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, anunciado por Jesus em João 14, 16 a 17. Eu leio aqui, depois nós leremos o texto anunciado antes. Em João 14, 16 e 17, e eu rogarei ao Pai, isso Jesus falando com os discípulos e conosco, porque esse rogar ao Pai, ele está olhando aqui toda a sua igreja, todos aqueles que nele creem, e está falando para os discípulos especificamente, mas que essa mensagem chegou até nós. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Esse mundo é o sistema do mundo, que quem se envolve com o sistema do mundo não recebe o Espírito da verdade, fica fora do projeto divino. Então, continuando o versículo, nem o conhece, vós conheceis, porque habita convosco, está com vós. Então, você que está em Cristo conhece o Espírito da verdade. Jesus deu as instruções sobre o Pentecoste. Lucas 24, 46 a 49, ele diz assim: assim está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento, mensagem que está difícil de se ouvir agora. Se ouvir mensagem de amor, Deus é bom demais, Ele não faz, mas ninguém está pregando mais sobre a severidade de Deus, porque não dá auditório. Você tem que pregar a misericórdia aí, dá auditório, dá ouvinte, mas pregar sobre a misericórdia, sobre a severidade de Deus, não dá auditório, não dá audiência. Mas o que Jesus está falando é que em seu nome pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. A vós sois testemunha dessas coisas, e eis que envio sobre vós a promessa. Qual é a promessa? A promessa de Deus. E diz: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha, vocês permaneçam aqui na cidade até serem revestidos do poder do Espírito Santo. E olha, irmãos, sem o poder do Espírito Santo, sem o revestimento do Espírito Santo, nós somos muitas vezes apenas um crente nominal, mas precisamos de receber o poder, sermos revestidos. Então, desse ponto em diante, eu passo a ler Atos, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 até o 42. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha só. Eu creio que aqueles que acreditaram naquela palavra, permanece aí,
se reuniram na expectativa de receber a promessa que Jesus tinha anunciado. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, quer dizer que estava determinado por Deus, uma questão que estava no projeto de Deus, o dia de Pentecostes. 50 dias após a Páscoa, estava ali determinado que aconteceria. Só que as pessoas estavam no aguardo. E aqueles que estavam ali estavam só aguardando. Eles sabiam que ia acontecer uma manifestação especial do Espírito Santo, mas não sabiam o dia e a hora. Por isso nós precisamos estar em nosso todo o tempo afinados com Deus, ligados a Deus. Então, ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam reunidos todos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. De repente, não teve um aviso prévio. O aviso prévio foi que Jesus deu ali logo depois da sua ressurreição. E esse aviso prévio de Jesus está concedendo a nós hoje. Toma cuidado, fica na expectativa, porque um dia eu voltarei. E é de repente. Versículo 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Olha que maravilha! Quem estava lá recebeu esse prêmio. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Que maravilha! Segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Aqui eu preciso parar um pouquinho e fazer lembrando lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis, quando o pessoal quis tornar o seu nome célebre, pensou em fazer uma torre que chegasse ao céu, mas não com o fim de glorificar a Deus, com o fim de tornar o nome célebre. E o nome célebre tem que ser sempre o de Deus. Então, aqui nesse ponto, diferente de Babel, em Babel houve a confusão de línguas e a dispersão da raça. No Pentecoste é o ajuntamento das raças no mesmo lugar, e houve a compreensão das línguas estranhas provindas do céu. Versículo 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Ouvimos as grandezas de Deus. Como é bom ouvir as grandezas de Deus. Como é bom a gente parar e olhar esse testemunho dessas pessoas que não se declararam antes, não registram declaração antes, que estavam ali para ouvir as grandezas de Deus, estavam ali para participar de algum evento, mas agora ouvem a grandeza de Deus e testemunham. Por isso nós também precisamos testemunhar as grandezas de Deus. Versículo 13. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Estes homens
não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, vapor e fogo de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós como milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando e por mãos iníquas, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, porque eu não seja abalado. Por isso, se alegrou o meu coração, a minha língua exultou, além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Quer dizer, Davi está dizendo que ele morria, mas a esperança continuava da vinda de Salvador. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Os 11 discípulos ali. Por que 11? Porque Pedro e mais os 11? Porque já tinha elegido... os discípulos tinham andado com Jesus e viram a sua crucificação e viram a sua ressurreição, por isso eles disseram: nós somos testemunhas. Versículo 33. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Os inimigos de Cristo estarão abaixo, Cristo acima. Um dia, Pilatos, que autorizou a crucificação de Jesus, e Jesus estava de pé diante de Pilatos, ele estará de joelho diante de Jesus, porque a Bíblia fala que todas as pessoas estarão de joelhos naquele dia, e uns glorificando a Deus, entrando no reino celestial, e outros lamentando. Versículo 36. E seja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel,
que a esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos. Olha a mensagem, não foi uma mensagem suave, mexendo apenas com o regozijo do coração, mas mexendo com o pecado. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. E havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Meus irmãos, esse é o texto. Maravilhoso, glorioso, fala da grandeza de Deus, fala da expectativa daqueles homens que acreditaram que seriam revestidos de poder e eles ficaram em oração. Então, são 50 dias após a ressurreição. O que acontece? Aquele grupo de oração permaneceu no cenáculo, orando em obediência à orientação que Jesus tinha feito. Aquele 50 dias após a ressurreição, Jesus subiu aos céus e o Espírito Santo desceu. O Espírito Santo foi derramado naquele grupo, diz aí o texto, e os que estavam em oração ficaram cheios do Espírito Santo. Aconteceu a plenitude do Espírito Santo na vida de quem estava ali em oração. Muitas vezes as pessoas perdem as maravilhas que acontecem na igreja porque ficaram em casa, tranquilas, e aí fica sabendo depois das maravilhas que aconteceram no dia tal e elas não estavam lá. Uma certa vez, quando a gente morava em Dourados, um grupo do Rio de Janeiro, um ônibus, foi visitar a Missão Caiuá. E era um dia de semana, mas era dia de culto na nossa igreja lá em Dourados. E aquele ônibus, aquele grupo de pessoas lá do Rio de Janeiro, tinha pastor, tinha líder de louvor, tinha um grupo maravilhoso. De repente parou aquele ônibus em frente à igreja, começou a descer gente, entrar na igreja, e o pastor da igreja falou assim, conversou com ele, e tinha um pastor lá no grupo de turismo, e o pastor falou: você não quer pregar? Ele falou assim: nós fazemos tudo. Aí passou todo aquele movimento da igreja, a responsabilidade de louvor e tudo para aquele grupo, foi maravilhoso. Eu estava lá. Mas no domingo o povo ficou sabendo. Falou: se eu soubesse eu tinha ido. Se eu soubesse eu tinha vindo na quinta-feira aqui. Não foi. Nunca mais participa daquele. Eu participei. Aqui tem um grupo de irmãos que acreditou que Jesus, na palavra de Jesus, e foi permanecer em oração no templo e participou da grandeza da obra do Espírito Santo, descendo gloriosamente para aquela igreja que estava reunido, e esse grupo tem o privilégio de contar para nós, de testemunhar o que eles viram. Mas você acha que só tinha 120 pessoas em Jerusalém naquela época? Tinha milhares de pessoas. Mas sabe quantos registra o texto? Aproximadamente 120 foi o grupo que acreditou, que creu, que foi fazer a sua vigília. Quem está fora da reunião
às vezes fica sabendo, mas quem está na reunião participa da grandeza da manifestação divina, quando essa acontece visivelmente, como aconteceu ali. O texto nos mostra línguas e símbolos, e eu destaco dois símbolos que eu vejo no texto aí. Tem outros, mas eu vou destacar o vento e o fogo. Vento totalmente livre, nada impede o seu trajeto absoluto, sopra onde quer. Ele vai aonde ele quer. Onde Deus manda o vento ir, ele vai. E os discípulos olham isso aqui e mostram, simbolizam como um vento impetuoso, essa obra do Espírito Santo chegando naquele grupo. Vai aonde quer, vai onde estava aquele grupo reunido. Ele sopra em locais luxuosos e sopra nas periferias. Sopra nos presídios e sopra nos palácios. Sopra aos ricos e sopra aos pobres. Sopra nos corações e gera resultados diferentes. Uns creem na sua obra, outros rejeitam. O Espírito Santo, no símbolo do vento, é invisível, mas percebível e real. Sempre vai ter a experiência, vai adentrar o coração de algumas pessoas para que essas entendam a graça divina e outras rejeitarão. Uns ouvem a palavra e obedecem, outros ouvem e ficam indiferentes, mas terá um dia, o glorioso dia, que vai ser para uns glorioso e para outros terrível dia, que essas pessoas, uns vão glorificar a Deus por terem ouvido a mensagem que foi colocada pelo Espírito Santo no coração, outros vão lamentar. Mas tem o outro símbolo, que é o fogo. Fogo você vê de longe, fogo é visível, não há como a gente falar, eu não vi. A gente não entra no fogo. O fogo, às vezes, ele vem até onde nós estamos, mas a gente vê o fogo, percebe. Mas o fogo também ilumina, e ele promove esclarecimento nos corações das pessoas. Então, esses discípulos que estavam reunidos ali, eles disseram que o Espírito Santo era como um fogo que iluminou aqueles corações, e pode iluminar o nosso coração ainda hoje. Mas o fogo tem mais função ainda, ele arde, ele queima. A presença do Espírito Santo na vida do homem crente promove desejo ardente de ser melhor crente, maior intimidade com Deus. Se esse símbolo do fogo precisa arder no meu coração e no seu coração, o meu coração crente, o seu coração crente precisa ter ardência, ter vivência, ter amor, ter segurança, ter vivacidade, ter mais desejo de pregar o Evangelho, mais fervor na oração e alegria intensa nos cultos a Deus. Você já viu que tem gente que apresenta um culto a Deus, mas parece que não está nem aí, não tem alegria? O culto a Deus tem que ser promovido com reverência, é claro, mas com muita alegria. Aí diz o texto que falaram outras línguas, línguas de profecias. Por que a língua de profecias? Porque vinham de Deus. Acontece aí um duplo milagre. Milagre na fala, eles falaram línguas provindas de Deus, e eles falaram na sua língua, própria língua, e as pessoas que estavam ouvindo, ouviram nas suas próprias línguas. Quem é o tradutor? É o Espírito Santo. Eu um dia conversei com um pastor que falava que um certo pastor, amigo de um brasileiro, mudou para a Alemanha, e esse brasileiro resolveu fazer uma visita àquele pastor querido ali na Alemanha, e eles foram para a igreja, mas só que o brasileiro
entendia alemão, mas foi junto. E na volta de caminho da igreja, aquele brasileiro falou para o pastor alemão, falou assim, olha, que enquanto aquele pastor estava pregando, em alemão, é claro, o meu coração estava ardendo de amor por Deus, o entendimento. E o pastor alemão falou para ele, era justamente isso que o pastor estava pregando. Quem traduziu é obra do Espírito Santo, o que ele faz da maneira como... É claro, aquele brasileiro estava prestando atenção na mensagem. A língua ele não entendia, mas o Espírito Santo traduzia para ele. Então, aqui esse grupo aqui de Atos, ele começa a falar, receber uma mensagem que vem dos céus, uma nova língua, mas eles entendiam. Então, Deus trata a fala, a língua, mas trata também a audição. Cada pessoa ouvia na sua própria língua. O Espírito Santo traduz com clareza aquilo que Ele quer falar aos nossos corações. A Bíblia registra 2 eventos diferentes sobre línguas estranhas. Em Atos acontece na ascensão de Jesus Cristo. Jesus Cristo sobe e acontece essa proclamação de línguas estranhas que os estrangeiros ouviam na sua própria língua. Em Corinto acontece na igreja, assim como nós. Em Atos, o derramamento do Espírito Santo é vertical, vem de cima. Em Coríntios é uma experiência espiritual entre os crentes, é horizontal. Em Atos, vem de cima. Em Corinto, é entre nós. Em Atos, toda a comunicação espiritual procede dos céus. Em Corinto, as línguas são faladas entre os crentes. Em Atos, a interpretação das línguas são feitas pelo Espírito Santo. Em Corinto, a interpretação é feita por outro membro da igreja que tenha a capacidade de ser verdadeiramente crente, ter entendido a nova língua e proclamado. Em Atos, o acontecimento é único. Em Corinto, o acontecimento pode ser continuado. Diz aí, 1 Coríntios 14, 13, 39. Portanto, meus amados irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar. Qual é o dom principal numa igreja? É profetizar, é falar da palavra de Deus a outras pessoas. Procurai com zelo profetizar, mas não proibais o falar em outras línguas. Quer dizer que pode continuar aquele, ou do Espírito Santo, aquela descida do Espírito Santo, aquele derramamento, foi acontecimento único, só que ele alastra e veio até nós, quando nós desejamos ardentemente o Espírito Santo na nossa vida, e nós precisamos ter esse desejo especial. E quais são algumas características? Em Atos, cumprimento das profecias. Lá Joel tinha dito que haveria um derramamento de Espírito. Em Corinto, avivamento espontâneo. A igreja reúne-se e o Espírito Santo age e a igreja se aviva. É diferente. Em Atos, é profecia, é pregação, é a palavra de Deus para o homem. Em Corinto, é oração, é a palavra do homem para Deus. O andamento do texto, versículos 5 a 8, vemos aí os diversos ouvintes. Pessoas de diversas nações ouviram a voz. Alguns ouvintes ficaram perplexos, admirados. Outros zombaram, debocharam, depreciaram a mensagem. Não são todos galileus? Eles fazem uma pergunta. E a gente não escapa disso. A gente, até hoje, quando a gente pronuncia, quando a gente prega, alguns gostam da mensagem, outros falam coisa que está na Bíblia, que o homem escreveu. Depreciam. Aqui nesse
mover do Espírito Santo, nessa descida do Espírito Santo, que esses homens são movidos a falarem em nome de Deus, a palavra de Deus para aquelas pessoas. Uns se alegram, outros debocham. Uns ficam atentos e entusiasmados, e assombrados, admirados com o fenômeno espiritual, e outros simplesmente debocham. 9-12, vemos os estrangeiros admirados, entendendo a mensagem proclamada em outra língua. Como nós, de língua tal, ouvindo esses homens falarem, e nós entendemos na nossa língua, e eles regozijando-se com o fenômeno, dizendo: como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. É que eles estavam ouvindo as grandezas de Deus pronunciadas por aqueles homens galileus. Os versículos 13 e 14, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Posturas diferentes, posturas dos ouvintes de uma maneira diferente. Uns preocupados, assustados, perguntaram: o que quer dizer isso? A mensagem do Evangelho tem que preocupar o nosso coração, a nossa mente, e temos que perguntar o que quer dizer isso, e em busca da interpretação, do conhecimento, da verdade. Preciso despertar interesse em saber qual é a grandiosa mensagem do Espírito Santo que está à nossa disposição. Mas se uns têm tanto interesse, outros zombam, escarnecem, desprovidos do entendimento da graça, enxergam e não veem, ouvem a voz do Espírito Santo e não se interessam pela sua mensagem, depreciam os pregadores dizendo: estão embriagados? Pedro adverte. Pedro tem uma advertência, porque Pedro está fazendo uma mensagem que vem do céu para corações que estavam duros, para corações que tinham matado o Senhor Jesus Cristo, e ali Pedro aponta o dedo: vocês mataram o Senhor, mas eu estou agora falando da palavra de Deus. Pedro faz uma advertência: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Pedro tem discernimento sobre a mensagem que ouve, a mensagem que prega. Ele tem discernimento que é questão clara do Espírito Santo atuando na vida daquele povo. Mas Pedro também tem autoridade para repreender aqueles zombadores. Em resposta ao versículo 13, o que quer dizer isto? Pedro relembra a profecia do profeta Joel e expõe. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito a toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. O que é profetizar? Qual é a mensagem aqui? É que essa gente que está ouvindo ali, que tem interesse, recebe como obra do Espírito Santo a condição de arrependimento de pecado e a transformação da vida, não apenas num ouvinte, mas também vai profetizar, vai falar da grandeza de Deus, vai pregar o Evangelho, vai anunciar. Essa é a importante. Então, depois disso, somos encorajados a um avivamento espiritual. Avivamento que inclui das crianças aos idosos, todas as nações, diz aí o texto, todas as classes sociais, empregados e empresários, servos e senhores, catedráticos e leigos,
Todos os servos de Cristo estão incluídos na promessa. Se você está em Jesus, você está incluído nessa promessa de receber o Espírito Santo e falar das grandezas de Deus para outras pessoas. Mas é preciso tomar posse, é preciso querer, é preciso ter interesse. E o Espírito Santo promove encorajamento nas pessoas. Pedro, cheio do Espírito Santo, é encorajado a pregar a exortação e o arrependimento. Ele, em um tempo anterior, quando andava ainda com Jesus, no ministério de Jesus, ali na Palestina, um dia, quando Jesus está sendo traído por Judas e perseguido pelos algozes da Palestina ali, os judeus, uma empregada chegou, falou para Pedro, Pedro, falou, você estava com ele. Ele falou, não, negativo, nem conheço. Gente, Pedro ali, antes desse dia da capacitação espiritual, ele era um medroso. Ele falou para uma empregada doméstica que não conhecia Jesus. Mas agora, ele já viu Jesus ressuscitado. Ele já recebe a capacitação do Espírito Santo. E ele fala, sabe para quem? Não mais para uma empregada doméstica, mas para aqueles que podiam cortar a cabeça de Pedro. Ele prega, vocês mataram. Ele não tem mais medo. Ele é um corajoso. Ele é um revestido pela obra do Espírito Santo. E ele agora, com esse revestimento do Espírito Santo, prega ousadamente diante daqueles que podiam decapitá-lo. E ele tem uma mensagem cristocêntrica. Ele prega Jesus Cristo, o ressuscitado. Ele aponta o pecado dos assassinos de Jesus. Ele mexe na ferida dessa gente brava, essa gente que torturava, que matava. Então Pedro diz destemidamente, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus, que vós o crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Vocês mataram? Agora ele é o Senhor. Abra o olho. Vocês mataram Jesus, mas agora ele é o Senhor. Cuida. Homens podem matar Jesus, homens podem matar o justo, mas Deus pode ressuscitar e fazê-lo Senhor. A grande mensagem de Pedro não aponta apenas o pecado das pessoas que reprova e encaminha para o inferno, mas a grande mensagem de Pedro aponta também o recurso, a possibilidade de arrependimento e a condução e o caminho para o céu. Veja versículo 38. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos. Vocês mataram Jesus? Arrepende agora. Vocês estão em pecado? Arrepende agora. O momento é oportuno. Arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Vocês mataram Jesus? Se batizem em nome dele. Você viu que diferença? Jesus na cruz falou assim, perdoa-lhes porque não sabem o que faz. Agora tem aquele apóstolo dele falando assim, vocês mataram o Jesus. Arrependam e seja batizado em nome dele para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui a mensagem transformadora, que Pedro, transformado de um covarde lá diante da empregada, agora ele falando ousadamente diante daquelas autoridades que podiam decapitá-lo, ele fala que vocês podem receber o dom do Espírito Santo, porque eu já fui transformado. Eu não tinha coragem diante de uma empregada doméstica, mas hoje estou tendo coragem diante de vocês, de falar o pecado de vocês. Arrependam e sejam transformados como eu sou transformado pela obra do Espírito Santo. E para se alcançar o céu é necessário que tenha pregador do Evangelho. É necessário, rogue. Jesus falou assim, roga para que tenha pregadores, para que manda obreiros para a seara. Para alcançar o céu, o pecador precisa ouvir a mensagem da salvação. Para alcançar o céu, é necessário que haja arrependimento do pecado
para alcançar o céu é necessário que seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para alcançar o céu é necessário que se tenha coragem de seguir a Jesus. Pedro está pregando na unção do Espírito Santo. Pedro tem uma mensagem conscientizadora, ele esclarece, e nessa pregação mexe com o coração e com a mente dos ouvintes. Ele relembra as palavras do profeta, daquela palavra abençoadora, e Pedro enfatiza: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos os que ainda estão longe. Nós estávamos longe naquele tempo, naquele dia, mas a mensagem chegou até nós. Para quando o Senhor nosso Deus nos chamar, temos de dar graças a Deus porque Ele nos chamou. Sem Ele nos chamar, talvez estivéssemos matando Jesus Cristo, talvez estivéssemos sendo zombeteiros como aquele grupo, chamando aqueles homens de bêbados. E a bênção é para cada um de nós. A bênção do Espírito Santo na vida dos crentes é só desejar, crer e entender. Deus está chamando hoje ainda. Preciso voltar ao versículo 21 e uma dica profética aos homens. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que Senhor? Jesus Cristo. Busque Jesus Cristo para ser salvo. O que Pedro fez? Pregou. Arrependimento, batismo, reconhecimento do Espírito Santo, recebimento do Espírito Santo. Ele pregou salvação individual. Versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós, ou seja, a salvação é para aquele que crê, para aquele que se arrepende. Não é geral. No entanto, é preciso crer. Cada um de vós, salvação individual. Seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Precisa crer, precisa receber Jesus Cristo para receber depois o dom do Espírito Santo. O que aconteceu após essa grandiosa mensagem? Veja aí o versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Uma mensagem de um homem simples que tinha negado Jesus diante de uma empregada doméstica, e agora ele, transformado, cheio do poder do Espírito Santo, ele não tem medo daqueles que podiam matar. E ele prega uma mensagem, na mensagem da capacitação do Espírito Santo. E a nossa mensagem precisa estar na capacitação do Espírito Santo para que possamos esclarecer qual é a grandeza de Deus e a sua vontade. É necessário ver com clareza os benefícios da conversão. Versículo 42, concluindo assim a nossa falar nesta noite. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então, o que esse versículo nos indica? Crescimento da igreja, indica que eles estavam na doutrina dos apóstolos, na doutrina bíblica. Ele indica que eles tinham temor a Deus, indica que a igreja estava em comunhão, fervente oração, e assim é uma maravilha quando a igreja está nessa queimação ardente da oração e na comunhão com Deus. A obra do Espírito Santo é poderosa. Ela capacita e transforma galileus em pregadores de alto nível. Regenera pecadores sem esperança. Promove os convertidos a servidores do reino dos céus. Transforma o ouvido e a boca para ouvir as novas e proclamar as profecias. Acelera o crescimento da igreja de modo incomparável, um crescimento de quase 3.000 numa mensagem só. Então Deus abençoe a cada um de nós, para que aceitemos o derramamento do Espírito Santo na nossa vida.
sejamos obedientes e façamos a obra de Deus com maior empenho. Almejemos o crescimento da igreja e desejemos e empenhemos na comunhão da igreja, na oração e na pregação da palavra. Hoje, dia de Pentecoste, dia de novos propósitos no nosso viver cristão. Deixemos Deus derramar abundantemente o seu Espírito em nossas vidas. Vamos orar? Senhor Deus do céu, esse é um momento especial da nossa vida, quando olhamos para a Tua palavra, vemos os benefícios que Tu fizeste na vida de muitos ali, oferecendo uma nova oportunidade de arrependimento, de vivência contigo e dando a esperança. Transforma a nossa vida de, às vezes, pacatos em ousados no Teu reino, na Tua palavra, na pregação. Ó Senhor, abençoa os nossos familiares, abençoa aqueles que não puderam vir hoje, porque estão com problemas de saúde. Senhor, transforma, sara, cura e abençoa. Dá, ó Deus, a unção do Espírito Santo na vida de cada um de nós, e para que nós possamos, com o nosso coração e a nossa mente, exaltar o Teu nome de uma maneira especial, e que o Teu amor eterno, a graciosa, maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, com todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Podemos assentar. Quero fazer alguns anúncios. Próximo domingo, EBD, palestra sobre família. Pastor Wagner, da Igreja Presbiteriana Independente do bairro Tiradentes, estará conosco aqui. Após a escola dominical, teremos aí o almoço. O almoço, você é convidado especial a uma taxa muito irrisória, R$ 25 por pessoa, para almoçar conosco nesse dia, no próximo domingo. As nossas reuniões semanais são terça-feira, Harmonia do Canto, às 19h30. Quarta-feira, Igreja em Oração, às 19h30. E nós temos aí alguns livretos, cada dia de Natal. Se você tem seus amigos, conte quantos amigos você tem aí que quer entregar na sua família. A parte que a igreja tinha que pagar, já pagou. Então você pode contar para seus amigos aí e pegar gratuitamente. Ali no final tem esses livretos. Deus abençoe a todos. Eu vou ali à porta para cumprimentar vocês.